Quais as novidades do Flutter Forward 2023? Assista o vídeo e veja as principais novidades do evento. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver as principais novidades do evento do Flutter de janeiro de 2023. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bem pessoal, então o evento em si ele teve uma parte que foi algumas atualizações que chegaram ao Flutter e ao Dart, e também uma espécie de roadmap para mostrar quais os próximos passos do Flutter, né? Por isso que o nome do evento, né, era Flutter Forward, né? Ou seja, os próximos passos aí, né, as próximas etapas que vão vir aqui para o Flutter, beleza? Então eu vou dar uma visão geral aqui para vocês das principais novidades. Em relação às atualizações, eu achei bem interessante que eles mostraram que o Flutter hoje tem mais do que 5 milhões de desenvolvedores e o número atualizado de apps publicados. Então a gente tem mais de 700 mil apps, provavelmente esse ano aí, né, nas lojas de aplicativo já vai superar o número de 1 milhão, né, acredito eu. Também teve o lançamento aqui da versão do Flutter 3.7, que trouxe algumas melhorias. Eu já comentei aqui em alguns outros vídeos no começo do ano, então se você quer ver um pouquinho dessas outras funcionalidades, né, em relação, por exemplo, ao Material na versão 3 e outras funcionalidades, eu vou deixar aqui no card o link do vídeo, né, que a gente já publicou esse mês, antes mesmo do lançamento da nova versão do Flutter e do evento. Mas basicamente, pessoal, a gente tem esse post aqui com as atualizações, né, que chegaram nessa versão 3.7 aqui do Flutter. Então aqui basicamente a gente tem novas widgets que foram atualizados aqui para a versão 3 do Material. Então eu tinha comentado isso também num vídeo passado, que provavelmente seria uma novidade, né, anunciada no evento. Então a gente tem aqui várias widgets que foram atualizados. Então a demonstração disso tem nesse link, tá? Eu vou deixar esse link depois na descrição. Então agora, como eu falei já para vocês em outros vídeos, a gente tem novos botões, né? Então tem o tonal aqui, o filled. Você tem outras caras aqui, por exemplo, para o Float Action Button. Você tem os Icon Buttons, né? Que agora eles já tem a nova versão aqui implementada, né? Isso aqui é a demo web que vocês podem testar depois, né? A gente também tem agora os Segmented Buttons, que antes não estavam implementados, né? E a gente também tem outras widgets. Aqui, por exemplo, uma que era já esperada era Switch, né? Então veja que o Switch agora ele mudou, ele está bem parecido com o Switch nativo do iOS, mas é a versão nova, né, do Material Design para o Switch. E agora, vocês estão vendo que a gente pode colocar ícones, né, dentro do botão aqui do Switch, né, para indicar, né, ou off, né, ou ligado e desligado. Aqui também, pessoal, vocês podem ver a questão nessa demo aqui, né, do modo Dark. Então vocês também podem ver como que fica aqui as cores. Você pode alterar as cores base aqui também. Então, por exemplo, eu vou selecionar a cor verde aqui. Então vejam que ele já vai mudar aqui todo o padrão, né, das widgets que você vai utilizar, né? Aqui o laranjado, a mesma coisa, né? A gente pode voltar para o modo normal. E o legal aqui, pessoal, dessa demo é que vocês também podem alterar aqui se você quer a versão no Material na versão 3 ou na versão 2. Então se a gente desabilitar, vejo que ele muda aqui para o padrão comum, né, que a gente está trabalhando, que é o Material na versão 2. Aí aqui tem algumas outras coisas, como elevação, aqui a paleta de cores, etc. Tá certo? E também, pessoal, se vocês quiserem explorar esse projeto aqui, ele está no link aqui do Zap.run, né? Para quem não conhece, o Zap.run, ele é como se fosse um Dartpad, né? Mas ele traz muito mais funcionalidades, então você pode instalar packages, puxar projetos do Git, e uma série de outras funcionalidades. Então esse mesmo projeto vocês podem testar aqui diretamente no Zap.run. Depois eu vou deixar esses links aqui na descrição. De ferramentas, né? O evento falou um pouquinho sobre o Flutter Flow, que é uma ferramenta visual ali para ajudar você a construir interfaces. Uma outra ferramenta bem bacana que foi comentada no evento é a Widget Book, e basicamente ela permite que você coloque todos os seus componentes, nesse caso todas as suas widgets, você pode colocar todos dentro dessa ferramenta aqui, e você pode fazer configurações. Então, por exemplo, se você tem um botão azul e um botão roxo, você pode ter essas duas variações. Na própria ferramenta ali você altera de azul para roxo, e ele vai alterando ali todas as widgets. E o legal é que você pode também copiar e colar o código.
Então isso aqui é bem interessante para quem? Né? Para as empresas que querem ter uma documentação visual e funcional, tá, do seu design system. Então é legal porque quem está entrando na empresa vai saber exatamente como que é um card, como que é um button, né, como que é um campo de texto e assim por diante nessa ferramenta aqui. Então você tem integrações lá com o CI/CD, né, você tem a parte de reviews, então quando há uma alteração no design system, você consegue comparar com a versão anterior, né, e assim por diante. E aqui eles fazem também uma comparação com o Figma. Né? Então, aqui foi o que eu falei para vocês, né? Então é a ferramenta que é lá do universo React, que é a Storybook. Então é bem interessante, recomendo também vocês darem uma olhada. O que mais de interessante também foram os estudos de caso. Né? Então o Flutter ele apresentou ali, acho que 3 ou 4 estudos de caso, mas os mais interessantes aqui na minha opinião foram o PUBG Mobile, né? Então é um jogo aí bem popular, né? Que tem aí 1 bilhão, né, de jogadores, e aí o que acontece? O time deles precisava de uma solução cross-platform, tanto no Android quanto no iOS, para fazer algumas interações, ali, alguns menus ali internos do jogo, para, por exemplo, compartilhar gravações de tela, para, por exemplo, compartilhar itens. Então, não é o jogo em si, né, mas menus ali, ferramentas internas ali que os jogadores acabam utilizando. Então, para isso, eles utilizaram o Flutter e embutiram isso dentro do jogo. E aí, para eles, né, foi bem interessante, porque reduziu aí cerca de 80% do esforço do time, né, para criar essas ferramentas. E, obviamente, eles escolheram isso por conta do desempenho também, né, afinal é um jogo, então tem que ter desempenho ali nas interações, mesmo que seja nos menus. E também, né, para a questão da consistência entre as plataformas. Então, fazendo para o Android, você vai ter praticamente a mesma consistência e o desempenho dentro do iOS. Outro estudo de caso que eles apresentaram aqui foi o próprio Google Classroom, né, que teve algumas funcionalidades internas ali que foram implementadas usando Flutter. Né? Então, algumas métricas aqui que eles trazem, né, que eles reduziram 66% do tamanho da base de código, né? E eles conseguiram compartilhar 98% do código entre plataformas, o que é, então, mostrando esse ganho aí do Flutter no quesito de cross-platform. Na sequência, né, o evento trouxe algumas novidades da versão 3 do Dart, que vai ser a próxima versão aí que vai ser lançada, provavelmente ainda esse ano. Inclusive, né, foi lançado um preview, né, um alpha do Dart na versão 3 para quem quiser testar, tá? Algumas das funcionalidades, pessoal, eu já abordei aqui num vídeo, né, de janeiro, eu vou deixar o link aqui para vocês também, né? Então, eu já trouxe aqui o primeiro vídeo do ano, né, que era 5 novidades do Flutter em 2023, então eu já falei aqui de algumas dessas novidades, tá? Para quem quiser ver também, tem um post, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que vai falando dessa versão alpha, né, do Dart 3, que vai trazer algumas coisas aqui que são bem importantes para a linguagem, né? E que vão afetar diretamente o nosso desenvolvimento no Flutter. Então, a partir da versão 3, né, você só vai poder utilizar null safety, não vai ter como você desligar o null safety. Então é interessante que eles trazem até algumas estatísticas, eles mostraram algumas estatísticas aqui do null safety. Então, basicamente, apenas 15%, né, 14% na verdade, dos packages que tem no pub.dev ainda não migraram para o null safety. Então, provavelmente, né, são pacotes que já foram abandonados ou que não tem mais atualização. Então, são pacotes aí que, se não forem atualizados, não terão mais compatibilidade com as novas versões, tanto do Flutter quanto no Dart, tá? Eles vão trazer também novas ferramentas de produtividade. Então, esse tema aqui, né, que são os records, os partners e os controles de acesso. Então, eu já abordei esse conteúdo aqui no começo de janeiro, mas basicamente os records vão permitir que agora você tenha retornos múltiplos dentro de uma função. Então aqui, por exemplo, né, na função popular aqui, que é para pegar a localização, você pode agora retornar 2 valores. Então, no mesmo return, você pode retornar 2 valores, e essa vai ser a anotação aqui, ó. Então você vai ter, por exemplo, um double x, um double y, e você vai retornar entre parênteses 2 valores. Para recuperar esses valores, você vai poder utilizar várias formas, né? Mas a forma tradicional, isso aqui já é bem conhecido, por exemplo, no universo JavaScript, que é o padrão de desconstrução. Então, basicamente, você vai chamar a função, né? Ele vai te retornar 2 valores, e por meio do casamento de padrões aqui, né, que seria uma tradução em português, nesse caso aqui ele vai atribuir a latitude e a longitude,
né, sabendo que o valor à direita e à esquerda é o que vai ser retornado. E o legal aqui, né, que eu até deixei grifado, que esses padrões, né, eles são type safe, né, então eles vão ser seguros ali para você utilizar em tempo de desenvolvimento, né, então no momento que você compilar, você já sabe ali, né, qual que seria o padrão das variáveis. Então, por exemplo, aqui não vai ter como você colocar latitude e longitude mais um terceiro parâmetro, porque essa função está retornando apenas 2. Tá? Você vai ter alguns outros itens que você vai poder usar aqui na hierarquia de classes, então, usando switches. Eu já comentei isso aqui também em outro vídeo, né? Eles vão trazer novos modificadores de classes. Então eles vão introduzir as palavras reservadas em interface para você utilizar interfaces, né, e não classes abstratas. Você vai utilizar uma base class, né, para você não poder usar como uma interface. Você vai poder utilizar classes finais, né, para elas não poderem ser implementadas e nem estendidas. As classes sealeds, que vão ser bem parecidas com as finais. E classes do tipo mixing, né, que você vai poder utilizar a classe como se fosse um mixing. Algumas coisas de interoperabilidade aqui entre linguagens, né? Então a gente já tem para o C, mas eles vão trazer aqui novas linguagens como C, Go, Rust. Aqui eles falam também da interoperabilidade ali com o C, Objective-C, Swift, Java e Kotlin. Então tudo isso daqui eles vão trazer na versão 3, o que vai ser bem interessante e com certeza vai expandir ainda mais a integração com os recursos nativos ali dos dispositivos. Também, como a gente mencionou em alguns vídeos aqui passados do canal, né, eles estão trabalhando num suporte para WebAssembly, então isso vai permitir que a gente faça compilações ali dos nossos códigos em Flutter diretamente para binário para rodar no navegador, então isso provavelmente vai alavancar o Flutter para a web, né, porque o tamanho do código binário, né, o código bundle final, né, que vai ser gerado, vai ser muito menor do que o JavaScript bundle que é gerado hoje quando você faz a compilação para a versão web do seu aplicativo. Então isso provavelmente, né, vai elevar aí o patamar do Flutter. Então aí tem mais, né, algumas atualizações que virão aqui no Dart, né, que depois vocês podem também dar uma olhada. E o Flutter também lançou agora alguns vídeos, né? Após o evento, eles lançaram alguns vídeos on demand. Então aqui, por exemplo, tem no próprio canal do Flutter, né? Eles explicando aqui essa questão do casamento de padrões aqui dentro do Dart para essas funcionalidades do múltiplo retorno de parâmetros. Bom, a gente também tem um outro post aqui do Tim, né? Que traz também algumas outras novidades, né? Do Flutter, como os estudos de caso, né? E eles também implementaram aqui uma atualização de um app que foi publicado ano passado, né? Que é aquele... como é que é o nome do app aqui? Deixa eu pegar. É esse app aqui, o Wanderers. É um aplicativo aqui que mostra alguns pontos turísticos, curiosidades, e eles tinham implementado esse aplicativo de forma open source, né, no ano passado, e eles atualizaram isso, né, para a versão mais atual do Flutter, e estão utilizando a engine, né, a Impeller, que vai ser, né, a substituta aí do Skia, né, para renderização, né, tanto das animações quanto da interface. Então eles atualizaram todo o aplicativo, né? Esse aplicativo aqui está disponível no GitHub, então você pode ver como ele foi estruturado, como que foram feitas as animações. E agora também, além disso, eles implementaram aqui, né, além das animações, etc., eles apresentaram aqui as questões de tela, de adaptação de tela, né? Então se você tem uma tela menor, um tablet, uma tela dobrável, o aplicativo já está funcionando dessa forma, né? De forma adaptada. Eles mostraram também essa demo aqui, que depois vocês podem ver no vídeo, né, que é bem interessante, de uma animação aqui bem complexa, que antes rodava aqui de uma forma meio travada, né, no iOS, e com a nova engine, né, o Impeller, eles conseguem rodar aqui sem problema nenhum a 60 FPS. Aí eles trouxeram mais algumas demonstrações, e eu acho que a principal aqui, né, foi que eles mostraram algumas demonstrações aqui do uso do 3D no Flutter. Então, provavelmente, aí no futuro, a gente vai ter a possibilidade de incluir modelos 3D, né? Você vai fazer lá no Blender, lá em outros softwares, e você vai poder colocar esses modelos dentro do Flutter. Então, isso provavelmente aí vai ser uma coisa bem interessante, principalmente para quem é do mundo de jogos, né? E que também trabalha com interfaces um pouco mais ricas. Então, você vai poder fazer uma modelagem 3D e incluir esse modelo 3D
diretamente do Flutter. Então, eles mostraram aqui algumas demonstrações, bem interessante, mas provavelmente isso ainda está bem distante, né, de chegar oficialmente no Flutter. Aí eles mostraram também, pessoal, isso aqui achei bem bacana, é uma coisa que eu não estava esperando no evento, mas é o Element Embedding. Então, basicamente, eles, em versões futuras aí do Flutter Web, eles vão permitir que você faça, vamos dizer assim, a incorporação de um aplicativo Flutter dentro de uma aplicação ali, de um site, de uma aplicação HTML tradicional. Então veja, essa página aqui de demonstração que vocês estão vendo, só esse pedacinho aqui que vocês estão vendo do contador é que é uma aplicação em Flutter, né? Então é como se ele fosse um componente, né, um web component que você está embutindo dentro de um site HTML. E o que é interessante disso? É a questão de comunicação entre o Flutter, entre o aplicativo Flutter e o HTML ali, o JavaScript e o CSS. Então, por exemplo, esses botões que vocês estão vendo aqui na esquerda, deixa eu ver se eu consigo aumentar eles aqui, ó. Todos esses botões aqui na esquerda, eles são com HTML ali, JavaScript puro. Eles não são aplicativos Flutter. E o aplicativo Flutter é só esse pedaço. Agora repare aqui, ó, que está aparecendo o valor 3 no campo, e que se eu incremento aqui, ó, clicando no botão HTML, ele altera lá dentro do Flutter. E quando eu clico no Flutter, ele altera fora também. Então isso é legal porque no futuro vai permitir que a gente construa ali aplicações e utilize, por exemplo, imagino eu aqui, dentro de ferramentas modernas, né, que já existem hoje na web para você construir páginas extremamente performáticas ali, né, estáticas, com geração ali de conteúdo, em tempo de compilação, né? E aí pedaços da aplicação você pode simplesmente embutir o teu código em Flutter. Então isso aqui provavelmente vai ser bem bacana. Ainda está numa versão bem alfa, né? Bem alfa, eles apenas colocaram aqui uma demonstração, né? Das possibilidades que você tem, né? Então mostraram aqui, por exemplo, né, você colocando o device, você pode colocar aqui, ó, sombras, você pode colocar o espelhamento, né, e ele vai funcionar aqui tudo tranquilo com essa interoperabilidade. Então achei bem interessante isso aqui também para mostrar aqui para vocês no vídeo. Então aqui tem mais dois links, né, o link do Wondrous App, que aí eu vou deixar aqui para vocês na descrição, para vocês verem o que eles mudaram e depois para vocês terem acesso ao código-fonte. Uma outra questão que também é bem interessante, né? Há alguns meses o Flutter lançou uma versão alfa, vamos dizer assim, do Flutter News Toolkit, tá? Que era vamos dizer assim, um kit de ferramentas ali para você construir aplicativos de notícias. Então, por exemplo, você tem o New York Times, né? Você tem o The Guardian, né? Então são jornais que têm o seu próprio aplicativo. Então o Flutter ele criou esse toolkit com várias coisas ali já, vamos dizer assim, prontas, para acelerar o desenvolvimento desse tipo de aplicativo. Então, na época, né, apenas jornalistas ali, ou jornais que tinham acesso, então você precisava preencher um formulário para você ter acesso antecipado, mas no evento de hoje, eles liberaram de forma geral esse toolkit. Então é bem bacana. Ele tem aqui no GitHub, né, explicando todas as funcionalidades e como que você pode utilizar. Tem um vídeo também no canal do Flutter mostrando como que funciona na prática. Mas é bem interessante, por quê? Ele traz já ferramentas prontas ali para você, já configuradas para fazer onboarding de usuário, para você fazer criação de login, né, de conta ali dos usuários. Você tem feed de conteúdos, né, páginas de conteúdos para artigos, vídeos, tem a parte de publicidade também com os ads, tem a parte de busca aqui, configurações, então tudo isso já vem pronto ali no kit, e você já começa então o projeto, ao invés de você começar do zero, você já começa ali com um projeto ali já praticamente pronto com essas coisas mais comuns, né? E aí basicamente você vai plugar isso na API, né, do seu jornal ali, etc, né, do cliente que você vai trabalhar, e você vai conseguir, obviamente, né, fazer um aplicativo de notícias ali em semanas, né, ao invés de levar meses ali para fazer tudo do zero. Então isso é bem interessante, o código também está disponível aqui no GitHub, e depois vocês podem dar uma testada, né? E é bem interessante. E para fechar o vídeo, né? Recomendar aqui para vocês, então, os vídeos, né, que foram publicados depois do evento, né? Que trazem esses estudos de caso aqui, por exemplo, do PUBG, né? Aqui alguns estudos de caso de e-commerce, explicando aqui do Material na versão 3, do casamento de padrões,
Uma outra funcionalidade bacana é os screenshots, que agora vão ser ali, você consegue fazer ali, pelo que eu entendi, diretamente no pub.dev. Então aqui tem vários vídeos on demand que foram publicados depois do evento. Vou deixar todos esses links aqui na descrição, né? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é bem uma visão geral, né? Apenas para vocês terem aí uma ideia do que está por vir no Flutter e o que foi também anunciado hoje, beleza? Então se você gostou desse vídeo, né, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal, se inscreva, compartilhe com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!